Agora nós vamos ver a aba de procedimentos. É aqui na aba de procedimentos onde a gente libera os contratos de procedimento que essa unidade ela pode realizar. Então você faz o contrato com a operadora, ela te diz: eu quero que você utilize a tabela CBHPM com deflator de 10%, por exemplo. CBHPM versão quinta edição com um acréscimo de 20%. Então, conforme esse contrato que você faz com a operadora, é nessa aba que você configura esses itens. Então, para fazer isso, basta clicar aqui, novo contrato. Aqui você escolhe qual a tabela que você vai utilizar. Para saber como carregar a tabela aqui, quais são as tabelas que aparecem aqui, é necessário visualizar o treinamento sobre tabela de preço. Lá explica detalhado como é que faz esse cadastro de tabela. Então, uma vez que você já cadastrou a tabela lá, basta vir aqui e clicar para selecionar a tabela. Se for uma tabela do tipo CBHPM, você deve informar qual porte e também o porte anestésico. Isso aqui vai variar de acordo com o tipo de tabela que você escolher. Se você escolher uma tabela, por exemplo, própria, você não precisa escolher o porte, porque o próprio preço já está na tabela. Você só precisa escolher o porte anestésico. Então isso aqui vai variar de acordo com o tipo de tabela que você escolher. Depois de escolher a tabela, você também tem as opções de escolher unidade de atendimento. O funcionamento dele é semelhante ao funcionamento que já foi explicado na aba de profissionais, onde você escolhe aqui, se você deixar vazio, você seleciona para todos, libera para todos. Plano, a mesma coisa. Então essa tabela aqui está vigente para qual plano especificamente? Para todos, ou para o básico, ou para somente o especial. Você vai informar aqui. No nosso caso aqui a gente vai deixar para todos. O caráter do atendimento é caso você queira fazer uma liberação de uma tabela, por exemplo, apenas para atendimentos de urgência e emergência. Então você tem uma tabela diferenciada para isso. Você pode configurar dessa forma, selecionando aqui o caráter do atendimento. O leito, igual aquele que já foi explicado antes, né? Se é a enfermaria ou apartamento. E aqui, como a gente escolheu a tabela PlanServe, a gente precisa informar o valor do CH. Então o valor do CH, vamos colocar aqui um valor fictício, R$ 23,50. O valor do filme, R$ 7,30. E um ajuste, que é se você quiser aplicar um percentual de ajuste em cima do valor de tabela. Também tem essa possibilidade. Aqui você define a vigência inicial. E aqui ainda é necessário fazer mais um procedimento, que é liberar quais procedimentos dessa tabela de preço você vai liberar. Então, para isso, você clica aqui no botão mais, procedimento, e aqui você define, em cima da tabela PlanServe 2022, o que eu quero liberar. Você pode liberar todos os procedimentos, você pode liberar um único procedimento, então aqui você informa qual seria esse procedimento. Então, poderia liberar apenas o hemograma. Ou você pode liberar alguns procedimentos, de acordo com o código. Então, eu quero liberar todos os procedimentos com o código iniciado por 0304, por exemplo. Nesse nosso caso aqui, eu vou liberar todos os procedimentos da tabela. Aqui você também tem mais uma possibilidade de liberação. Eu quero liberar todos os exames da classe de procedimentos, tomografia, por exemplo, ou com aquele mesmo esquema do plano, só do plano básico, ou só do plano especial. Ou unidade de atendimento, da mesma forma. Caráter do atendimento e leito também. Você define a vigência dessa liberação, então a partir de hoje. Você pode definir uma data final, mas não é obrigatório. E você pode marcar se você quer que ele exija a senha ou não. No nosso caso aqui também não vai exigir senha. Você também pode aplicar percentuais de ajuste em cima somente de uma coleção de procedimentos. Então, da tabela PlanServe toda eu não quero aplicar reajuste nenhum. Mas para os procedimentos de tomografia, eu quero aplicar um reajuste, um deflator de menos 10, por exemplo. Você pode fazer dessa forma. Você também pode sobrescrever o valor. Então, nessa tabela de preço PlanServe, que está definido, eu quero colocar aqui, se for um procedimento único, chamado hemograma, eu quero que ele tenha um valor manual. Posso clicar aqui em valor manual. Se eu clicar em valor manual, o que ele vai dizer?
Quando você adicionar esse procedimento na guia, o campo de valor não vai vir preenchido e ele vai pedir que você ou o profissional da recepção que esteja cadastrando aquela guia, ele informe qual o valor de forma manual. Então não é o nosso caso aqui, eu posso colocar aqui também valor. Qual é o valor para o procedimento hemograma? Apesar de utilizar a tabela de preço PlanServe, eu quero para o hemograma completo configurar um valor fixo. Então, um valor de R$50, por exemplo. Ou você pode não aplicar deflator nenhum, fazer a liberação para todos, percentual de 0%. Aqui a gente tem o valor maior que e o valor menor que. Se você quiser fazer liberações específicas de acordo com o valor do procedimento. Então, ele tem todas essas formas aqui de trabalhar. Se o procedimento for menor do que R$100, utilize essa configuração, por exemplo, para exigir senha. Então, eu quero liberar para todos sem exigir senha. Então, eu clico aqui e adiciono. Porém, eu quero liberar também para todos, mas se o valor for maior do que R$5.000, eu quero que automaticamente ele já exija a senha. Você pode fazer essa liberação aqui também. Obrigado por colocar a vigência e o percentual. Então você tem duas configurações aqui. Uma que libera o valor para todos e uma que diz que acima de R$5.000 ele vai exigir senha. Então depois de fazer essa configuração aqui, essa liberação, a gente vem aqui e clica no botão gravar. Contrato gravado com sucesso. Então a gente já fez a liberação dos procedimentos para serem executados nessa unidade.